Livro David Wilkerson exorta a igreja, capítulo 6, produzindo fruto. Há um trecho da Bíblia que me condena profundamente. Ele envolve uma grande e terrível responsabilidade que nenhum verdadeiro discípulo de Jesus Cristo pode ignorar. Jesus disse: "Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que produz fruto, ele o poda, para que produza mais fruto ainda. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora como ramo e secará. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e se queimam." João capítulo 15, versículo 2 ao 6. Tenho lido e relido essas poderosas palavras de Cristo e não posso escapar ao seu poder condenatório. Que solene incumbência juntamente com uma advertência assustadora, ominosa, exposta aqui por nosso Senhor. O Espírito Santo convenceu-me da importância de entender essas palavras de Jesus. Meu Pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele o corta. Esta questão do cristão produzir fruto não é opcional em nosso trato com Deus. Ele vigia sua videira e todos os ramos nela enxertados, com grande zelo e interesse. Com paciência, ele espera que o ramo dê fruto. Ele está ao lado dela com uma tesoura de podar na mão, vigiando com amor e mais leve evidência de corrupção, praga ou doença que poderiam impedir o crescimento. Deus espera fruto de cada ramo. Sem fruto é impossível honrar e glorificar a Deus, ou ser um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Jesus disse: "Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis ser meus discípulos." João capítulo 15, versículo 8. Dar fruto é de suma importância para agradar a Deus e realizar nossa missão em Cristo, para ter nossas orações e petições respondidas. Jesus disse: "Não foste vós que me escolhestes a mim, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que em meu nome pedirdes ao Pai, eles vos conceda." Fruto ou fogo? Pode parecer rápido e desamoroso para alguns, mas a verdade é, a mensagem aqui é dar fruto ou ser lançado no fogo, dar fruto ou ser cortado da videira, dar fruto ou ser levado embora para secar e morrer. Os mestres da falsa segurança podem tentar explicar satisfatoriamente as penetrantes advertências que Jesus nos faz aqui, mas recuso-me a mudar uma única palavra do que Jesus declarou de maneira clara. Não se pode escapar da pré-advertência de nosso Senhor. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele o corta. Alguns tentariam abrandar esta severa mensagem, insinuando: bem, se forem cortados da vide, na verdade não estavam ligados a ela. Fingiam estar em Cristo, mas Jesus está falando de ramos em mim. Eles estão ligados à videira, são participantes da seiva que está na videira. Ramos estéreos, sem fruto, não são tolerados por muito tempo. Não lhes é permitido permanecer na videira sem dar fruto. São cortados não pelo diabo, mas pelo Pai Celestial. Ele o corta, ele o poda. Jesus viu uma figueira estéril e a amaldiçoou. Avistando uma figueira à beira do caminho, dirigiu-se a ela, mas não achou nela senão folhas, e disse-lhe: "Nunca mais nasça fruto de ti." E a figueira secou imediatamente. Mateus capítulo 21, versículo 19. Jesus viu que nenhum olho humano poderia ver a praga cancerosa sobre as folhas, doença por baixo da casca e a força espalhadora da morte que havia nela. Ele não amaldiçoou a vida decadente daquela árvore, mas a morte que operava nela.
Isso deveria significar muito mais do que uma mensagem simbólica para Israel. É uma advertência a cada cristão de cada era da igreja. Jesus disse que ele fazia apenas o que viu o Pai fazer e fazia unicamente a vontade do Pai. Seu pai viu que não adiantava podar a figueira, não adiantava recuperá-la, porque a corrupção e a morte predominavam. Seus ramos foram amaldiçoados a uma morte de secagem, para terminar no fogo. De novo, aqui nosso Senhor nos está mostrando a seriedade de produzir fruto. Jesus veio procurando fruto, assim também nosso Senhor se aproxima de nós dia após dia, e a pergunta é: onde está o fruto do Pai? Onde está o muito fruto que você deveria produzir para a sua glória? Quando comecei a ver quão séria é esta questão de dar frutos, arrazoei com o Espírito Santo. Se dar fruto é sinônimo de verdadeiro discipulado, se dar fruto traz glória a Deus e muito fruto mais glória ainda, se ser estéril e infrutífero traz sobre mim a faca do agricultor, se eu não produzir fruto, poderei ser cortado, lançado como ramo seco e espiritualmente morto. Então quero saber que fruto é este, quero efetuar cada mudança em minha vida e que se faça necessária para produzi-los. Quero que seja removido todos os obstáculos que impeçam o Espírito Santo de expurgar todos os sinais de praga espiritual apta à corrupção. Motivado por medo ou por amor? Sou movido por medo. Essas palavras de Jesus me apavoram. Minha resposta é que sou movido tanto pelo pavor da palavra de Deus como por seu esmagador amor por mim. Se conheço o meu coração, desejo produzir muito fruto para o meu Pai Celestial, porque desse modo Ele é glorificado e meu coração anseia agradá-lo. Quero saber que o fruto que Ele deseja é gerado em mim. Quero trazer a Ele alegria e contentamento. Quero glorificar o Pai de verdade. Mas também tenho em mim o pavor e o medo de um Deus santo, um Pai que não tolere hipocrisia ou farsa sem que passem por julgamento. Alguns pensam no temor de Deus como nada mais do que uma fonte de terror e maravilha. Ele é muito mais do que isso. Isaías teve uma visão de santidade inexprimível de Deus. As colunas da porta do templo moveram-se ao som de sua voz majestosas. Os serafins não podiam nem mesmo fitar a sua espantosa glória. Eles cobriam os olhos com suas asas. Isaías sentiu-se esmagado por estar na presença de sua maravilhosa santidade. Ele clamou: ai de mim que vou perecendo! Isaías capítulo 6, versículo 3 ao 6. Saiu Isaías daquela experiência levando apenas um senso de espanto? Não, muito mais do que isso. Ele carregou sobre si daquele dia em diante um temor e um pavor dos juízos retos e santos de Deus. Aleluia. Isaías disse dos homens: não temais o temor e não vos assombreis. Isaías capítulo 8, versículo 12. Mas de Deus ele disse: ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai, seja Ele o vosso temor e seja Ele o vosso assombro. Isaías 8,13. Isaías disse: ouve a palavra do Senhor, os que a tremeis da sua palavra. Isaías 66, 5. Ele também proclamou estas palavras do Senhor: é para este que olharei, para o humilde e contrito de espírito e que treme da minha palavra. Isaías 66, 2. Na sarça ardente, quando Deus apareceu a Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. Atos capítulo 7, versículo 32. A palavra hebraica empregada aqui insinua sacudir terrivelmente. Jacó teve um sonho em que uma escada se erguia até o céu e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ele viu o Senhor por cima de tudo isso e enviou proferir grandes promessas. Quando despertou, suas primeiras palavras foram: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Ele estava esmagado pelo temor de Deus e clamou: quão terrível é este lugar!
Este não é o outro lugar senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Gênesis capítulo 28, versículo 10, 17. Daniel era homem de oração. Ele conhecia a Deus muito intimamente, tendo-lhe sido mostrados segredos do céu. Foi o homem quem voltou seu rosto ao Senhor Deus para o buscar com coração e rogos, com jejum, pano de saco e cinzas. Daniel capítulo 9, versículo 3. Ouça a descrição que Daniel faz de Deus. Orei ao Senhor, o meu Deus, confessei e disse: ó Senhor, Deus grande e tremendo. Daniel capítulo 9, versículo 4. Davi disse: o Senhor reina, tremam as nações, louve o teu nome grande e tremendo, pois é santo. Salmos 99, 1 ao 3. Tem acentuado o pavor, o temor de Deus e o tremor diante da sua palavra, pois é isso que está faltando nas igrejas nesses últimos dias. Se temermos diante da sua palavra, se temermos de fato os seus justos juízos, se crermos que Jesus queria dizer exatamente o que ele disse, não deveríamos tirar da mente essa questão de dar fruto. Esta geração, com demasiada frequência, pensa em Deus como algum tipo de avô indulgente, doido de amor, um tipo cujo único propósito para existir é adular e abençoar os netos. Ele os vê como alguém que faz vista grossa ao pecado, que espera só nos melhores esforços e que faz de conta que não vê certas faltas e esquece o passado. Não existe tal Deus. Deus é amoroso e misericordioso, bondoso e terno de coração, mas ele também é santo. Ele visita a iniquidade com juízo, e quando a palavra declara que ele é um agricultor com uma tesoura, podando e cortando, faríamos bem em crer no que ele diz. Qual é o fruto que o ramo deve produzir? A resposta está em Filipenses. Cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Aqui Paulo ajuda a esclarecer a passagem que se encontra em João. É Deus de justiça esperando em seu povo. Santidade é o fruto que glorifica ao Pai. Quão diferente é o nosso conceito de frutífero. Temos sido levados a crer que fruto é sucesso, resultados mais convertidos, igrejas maiores, finanças sempre em expansão e prosperidade sem fim. Na realidade, produzir fruto tem a ver com aquilo que nos tornamos e não apenas com o que estamos fazendo. A Bíblia deixa muito claro que muitos terão grandes resultados, tendo sucesso em expulsar demônios, curar enfermos, realizar grandes obras em nome de Deus. Mas Deus vê isso como esterilidade, infertilidade, quando o pecado e o orgulho reinam no coração. Estou dando fruto quando nada há que impeça a seiva da vida de Cristo em mim. Era isso que Jesus tinha em mente quando disse: vós já estáis limpo por causa da palavra que vos tenho falado. João 15, versículo 3. O que ele diz é isso: porque vocês creem na minha palavra, tremeram por causa dela, deixando-vos revelar cada segredo oculto, trazendo à luz cada coisa escura, permitindo que a palavra de Deus purge você, os obstáculos todos desaparecerão. É por isso que não terei TV em meu lar, não porque livrar-me dela seja misterioso, meritório, nem porque sua ausência faz-me mais santo, não, mas porque ela é um empecilho à circulação da seiva de Cristo, a videira. Meu Deus, glórias a Deus, que entendimento agora. Ela é uma praga, uma semente de câncer que poderia trazer morte espiritual e levar-me a ser infrutífero. Esse também é o motivo por que me recuso a ser indulgente a beber, ir a cinema e ir a discotecas ou clubes, ou fazer qualquer coisa que se coadume com o espírito desse mundo. Porque todas essas coisas
impedem o crescimento espiritual e trazem morte. São perigosas porque poderiam custar-me a capacidade de dar fruto. Alguém dirá, mas com toda essa abstinência e toda essa separação, não está você tentando fazer ser justo? Não procede de Cristo toda a justiça? Não são todas as suas obras trapos de imundície? Por que esse fanatismo de abrir mão de tantas coisas? Por que não confiar apenas em Deus, depositar sua fé na justiça de Cristo e estar livre nele? É verdade, o ramo de si mesmo não pode produzir fruto, se não estiver na videira. Tampouco vós podeis produzir frutos, se não permaneceres em mim, sem mim nada podeis fazer. João capítulo 15, versículo 4 e 5. Há, porém, muito mais. A verdade sobre permanecer em Cristo. Está preparado? Há multidões de pastores mentindo às suas ovelhas sobre o que significa permanecer em Cristo. Milhões estão indo para o inferno crendo que estão em Cristo e permanecendo pela fé. Há muita conversa sobre fé, pouca conversa sobre fruto. Consequentemente, muitos crentes estão convencidos de que uma vez na videira, sempre na videira. Creem que não importa o quão estúpido e doente esteja o ramo, a vida de Cristo ainda fluirá através dele e que há produção de frutos preciosos para a glória de Deus. Isso é impossível. Ouça o que ele diz. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. João 15, versículo 10. Jesus obedecia de maneira fiel a cada mandamento de seu Pai. E a isso ele chamou de permanecer. Ele vinculou a obediência. É surpreendente como os cristãos hoje pensam que podem escolher quais os mandamentos de Cristo que irão obedecer. Se não gostam do que está ordenado, simplesmente o ignoram ou explicam sua desobediência com "eu não vejo as coisas assim, não creio que seja dessa maneira". Se o Espírito atua sobre um pastor e ele apresenta o chamado de Deus, a santidade, a separação, a autonegação, e os paroquianos não gostam disso, eles guardam suas carteiras, sua ficha de membro e saem à procura de um pastor que acentue o aspecto positivo. É por isso que a terrível praga de apatia está assolada a religião em nossos dias. Temos tido tanto medo das obras, tão irritados acerca do legalismo, que temos dado à obediência um nome desagradável. A igreja chega ao auge da apostasia quando chama a obediência de legalismo. Como é possível que um ramo não permaneça em Cristo? Jesus disse, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora como ramo e secará. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e são queimados. Versículo 6. Pode a linguagem ser mais clara? Permanecer inclui descanso, responsabilidade. É possível estar em Cristo, ligado à videira e não permanecer. Não ter a seiva da vida com a qual produzir fruto. Permanecer relaciona-se com obediência absoluta aos mandamentos de Cristo, porque todo ramo tem livre arbítrio, há nele uma força vital. O ramo não é passivo, ele deve extrair a vida da videira. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, versículo 7. E isto dá a conhecer que a palavra é a podadeira do Pai. Como pode algum ramo dar fruto se a palavra do Senhor é ignorada, desconhecida e negligenciada? Vemos os frutos da indiferença brotando por toda a vinha do Senhor. A música diabólica, o adultério, a prostituição, a bebedice, as drogas, porque o processo de poda paralisou o crescimento de muitos. A palavra de Deus é sua tesoura, uma espada de dois gumes. Hoje, em sua maioria, os cristãos não leem, não conhecem, nem planejam ler a palavra de Deus. Eles passam horas e horas ingerindo os detritos e sujeiras da TV, dos celulares, mas não têm tempo e não têm desejo de expor-se à palavra e serem provados por ela.
É impossível produzir o fruto de justiça sem a palavra de Deus permanente em você. A negligência com relação à palavra está causando esterilidade, está trazendo uma terrível seca ao povo de Deus. O crente que permanece é aquele que ama e teme a Deus, que se apavora em face dos justos juízos divinos, que tem domínio da palavra e teme diante do seu poder de condenação. É aquele que se deleita em deixar que a palavra corte todos os empecilhos que ora a fim de que a vida e a semelhança de Cristo cresçam nele constantemente e que se torna maduro cada vez mais em obediência, em amor. Meu Deus, nos ajude a nos amadurecer em amor e em obediência. As horríveis consequências de ser cortado da videira. Cada ramo produz outro ramo menores, outros brotos, e brotos, por sua vez, produzem a semente de ramos que não caçam de expedir-se. Não cessam de expedir-se, perdão. Por exemplo, maridos e esposas são um ramo porque está escrito: os dois serão um. Aquilo que acontece a mim no plano espiritual atinge minha esposa, meus 4 filhos, seu cônjuge, meus netos. Sou o ramo carregado, e se não houver impedimento em mim, a vida pode fluir livre para cada galho, cada brotinho, a vida produz vida. Se negligencio a palavra de Deus, se desobedeço ao Senhor em meu andar diário, ficarei seco, começarei a definhar, passarei da fase da poda para a fase do corte. Minha alienação espiritual de Deus pode espalhar morte por todos os ramos de minha família. A morte produz morte. A corrupção e a doença espirituais em mim podem espalhar-se como câncer por toda a vida espiritual de todos quantos estão ligados a mim. Tragicamente, isso mesmo está acontecendo todos os dias ao nosso redor. Um pastor passa por uma crise de meia-idade e se volta para alguém além de sua esposa em busca de apoio. Ele comete adultério e foge com outra mulher. Destrói o respeito que sua amorosa esposa tinha por ele. A amargura apodera-se dela, tornando-a fria e indiferente com relação a Deus. 2 filhos adolescentes que acreditavam que o pai era o homem mais piedoso do mundo agora se voltam desesperados para amigos ímpios. A morte espiritual do papai espalhou seu poder maligno por toda a família. A congregação descarta-o e passa a afrouxar sua guarda espiritual. Começam a divulgar da palavra, suspeitam dos outros pastores e agora não querem saber de censura piedosa. Não só o pastor foi cortado da seiva de Cristo da videira, ele perturbou esse fluxo de vida que outrora fluíra tão livremente a todos os que estavam relacionados com ele. Agora ele é um ministro de morte. Tornou-se estéril e sua vida já não traz louvor à glória e nem glória ao Pai. Para onde quer que ele se volte à morte e decadência. Ele pode arrepender-se e ser restaurado, mas não pode reclamar todos aqueles preciosos raminhos que ele destruiu. Uma mãe senta-se diante de seu ídolo, TV, sorvendo horas de lixo demoníaco. Seus filhos e marido nunca a veem lendo a palavra de Deus. Ninguém a ouve chorando, orando ou demonstrando qualquer evidência ao lar de ser uma serva do Senhor. Ela tornou-se tão seca, ela vive em um mundo de fantasia. Repetidas vezes, perde-se a estribeiras e discute secretamente. Ela anseia por livrar-se do casamento. Livra-se de todas as responsabilidades. Está morrendo espiritualmente. O marido pode abandoná-la e entregá-la à sua idolatria. Não há frutos, só a esterilidade vazia. Nada da semelhança com Cristo. Ela está destruindo o lar porque é ministra de morte. Ela não tem a seiva divina. Ela obstruiu de tal modo cada avenida da vida que lhe é impossível ser frutífera. Seus filhos se tornaram no íntimo iguais a ela, mortos no nível espiritual.
Seu marido não pode extrair dela nenhuma força espiritual. Ela está definhando na videira e deve ser lançada fora. Ela ainda pode arrepender-se, ser restaurada, mas não pode chamar de volta o espírito de morte que ela espalhou por todo o seu lar. Talvez um dia ela chore por causa dessas almas perdidas, talvez ela chore por causa do seu mau exemplo do passado, mas o dano não poderá ser de todo desfeito. O cristão que ama de fato ao Senhor deve parar e deixar que estas palavras penetrem profundamente. Quanto mais fruto de santidade demonstrando em nós, quanto mais da plenitude de Cristo revelada em nós, tanto mais inclinados nos tornamos para as coisas do alto, tanto mais da vida de Cristo tocará aqueles com os quais convivemos. Certa vez vi uma floresta inteira de árvores doentes de cor amarrom, infestada de parasitos. Mas aqui e ali, no meio de toda essa morte, existiam árvores sadias. Que é que manteve algumas delas verde, enquanto tudo ao redor definhava? Era um suprimento abundante de vida. A vida venceu a morte. Todo parasito que atacava a folha era repelido pelo poder da vida. Não havia nenhum sinal de morte nas árvores verdes. Não havia nenhum lugar onde a doença pudesse apegar-se. Quero ser assim, verde, cheio de vida de Cristo que produz fruto, um canal de vida para todos quantos estão dentro do círculo de meu ministério e influência. A palavra diz que o vosso fruto permaneça. Isso quer dizer que você seja sempre produtivo, que permanecerá na seiva de Cristo sem nenhum empecilho. Isso significa que todos os que estão com você continuarão crescendo em Cristo.